Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Visto que na última pregação eu já falei sobre estar feliz e qual é a relação disso com Deus, eu queria trazer dessa vez uma coisa que eu acho muito essencial. Nós, seres humanos, nós temos uma visão muito limitada. Apesar que ela possa ver através de muitas coisas, e se a gente pegasse e olhasse daqui, a gente podia ver até o universo, o fim do universo, sem ter nenhum planeta, estrela ou algo do tipo na frente, que a gente veria sim o fim do mundo, mas isso aí é coisa para a ciência. Mas como ser humano a gente não consegue apenas coisas lá distantes, mas a gente tem uma deficiência muito grande, que é uma deficiência que Deus não tem. Permita-me explicar, antes de eu adentrar no tópico da nossa pregação. Nós, seres humanos, nós olhamos uns para os outros e nós só vemos a pele, os olhos, a boca. Ah, ele tem barba. Ah, ele tem cabelo, ele não tem cabelo. Ah, fulano é X, fulano tem esse adjetivo aqui, tem essa qualidade aqui. Porém, nós nunca conseguiremos dizer com exatidão, pessoa X, ela é exatamente a definição de felicidade. Aquela pessoa tem uma personalidade ruim, aquela pessoa é manipuladora, ou aquela pessoa é pecadora. Irmãos, não é simplesmente assim, e nós não sabemos o coração daquela pessoa. Uma coisa que Deus consegue ver. Então é isso que eu quero trazer. Nessa pregação eu quero mostrar para vocês a diferença entre a visão normal de humano e a visão de Deus. Para começar, vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 16. Aqui, para quem não sabe, Saul tinha simplesmente quebrado a confiança de Deus e Saul tinha uma missão. Ele tinha que matar os amalequitas por causa do que eles fizeram para o povo de Israel. Desse modo, era para ele acabar com tudo, tudo. E não foi exatamente isso que Saul fez. Por exemplo, ele poupou o rei Agag e outras coisas. Ele viu ali e disse assim, aquele cordeiro ele pode deixar vivo, aquilo ali também pode deixar, né, a estrutura ali. O que ele fez é, tá bom, meus olhos, vou deixar. Mas, para Deus, não, aquilo não estava certo. Porque Deus viu além daquilo. E o povo do rei Agag, os amalequitas, eles tinham feito muitas coisas horríveis para o povo de Israel. Então, por isso, Deus mandou Samuel ir procurar um novo rei, que seria Davi. Então ele vai e Samuel tem essa conversa com Deus e ele vai lá ungir Davi. Então vamos para o texto em si. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Samuel perguntou, como posso fazer isso? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício para o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez exatamente o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. E Samuel respondeu, sim, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Porém, fique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá.
O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Ele continua: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E depois aqui, ele vai trazendo os outros filhos de Jessé, e não eram eles que Deus quis. Até Samuel perguntar: tem algum filho seu que está faltando aqui? E aí Jessé vai lá, chama Davi, e assim Davi é ungido. Então, o que você consegue entender daqui é que Deus, ele não está olhando para exatamente o que o ser humano vê. Deus sabe uma coisa além. Deus, ele não vai ficar olhando pela superfície. Ele reconhece o coração da pessoa lá do céu. Ele consegue ver. Então, quando nós, seres humanos, vemos aquela pessoa e diz: fulano é delicado, ciclano é arrogante. Isso são coisas que nós humanos podemos supor, porque nós achamos isso. Mas Deus não, Ele sabe. Deus sabe, Ele consegue olhar e dizer: não, aquela pessoa, sim, ela é delicada, ela é boa, mas ela também pode ser arrogante. Então Deus, ele sabe a definição daquela pessoa, Ele vê aquela pessoa. Então, outra coisa que eu acho muito interessante, já que aqui a gente viu a própria pessoa, a própria personificação de Deus falando assim: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Isso me lembra, irmãos, de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. E ela diz o seguinte: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para Ele. Então, Ele não está olhando para pessoas bonitas, Ele não está olhando para a pessoa alta, forte. Não. Ele está olhando para aqui, para o seu coração. Ele não quer saber se você: eu não tenho um braço. Eu tenho músculos. Eu sou bonito. Eu sou feio. Eu sou horroroso. Não. Deus está olhando para cá, para dentro do seu coração. Ele está olhando e vendo: você tem um bom coração, você é legal, gentil, leal, você tem um senso forte de justiça. O que você é, irmão? Então é isso que Deus olha aqui. E uma outra personalidade histórica que eu acho muito bom a gente falar sobre ela e que encaixa muito bem, é só você pensar em Michelangelo. Michelangelo, ele foi pintor, poeta, escultor e arquiteto italiano. Então, entre as suas obras, temos algumas esculturas que a gente pode destacar. E elas se tornaram conhecidas mundialmente, sendo elas a Pietà, Moisés, David. Então, as pessoas impressionadas pela beleza das esculturas que Michelangelo fez, lhe perguntaram: como é que você é capaz de produzir uma escultura tão bela? E Michelangelo, sorrindo, respondeu: não é difícil como você imagina. Eu não faço nada. A imagem já está na pedra. Eu apenas tiro o excesso. Veja, Michelangelo, ele olha para a pedra de mármore. Ele não fica: isso aqui tem esse defeito aqui, não sei o quê. Ele não é ele que vai modificar toda a pedra, bater e cortar parte aqui, cortar parte ali e ter que fazer uma escultura mega gigante. Não. Ele já pega a pedra já está perfeita. Ele só precisa remover os excessos. É só isso. Então,
quando ele vê aquela aparência, quando ele via as suas obras como Pietá, Moisés, David, ele viu que já estava ali naquela pedra. Eles já estavam. Ele só precisava tirar algumas coisas que estavam em excesso. Então, a partir desse exemplo que eu acabei de citar de Michelangelo, é só você pensar, é exatamente isso que Deus vê. Deus aí não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para o seu coração. Então, quando Deus vê o nosso coração, Ele conhece até as mais profundas intenções que nós temos e que muitas vezes nós somos confundidos. Vou dar um exemplo aqui. Você cometeu um pecado, você mentiu. Então as pessoas, elas não vão mais te reconhecer por Edward. Vamos supor, eu menti. Elas não vão me reconhecer mais pelo Edward. Vão dizer, aquele mentiroso. Se eu cometi adultério, eles não vão me chamar, é o Edward. Não, eles vão chamar aquele adúltero. Então, é muito chato. Então, para aquela mulher, por exemplo, ele não vai olhar mais para a mulher e dizer, aquela mulher, a Júlia. Não, ele vai falar, aquela prostituta. Entendem? Então, perceba que aquela pessoa já não tem mais identidade. Ou seja, ela já não é mais chamada pelo seu nome. O que essa pessoa se tornou, o nome dela virou o nome do pecado. Não é mais o nome dela. E é triste perceber que muitas vezes é isso que as pessoas olham. Elas olham para você, aquele erro que você cometeu, ela vai dizer, então você é aquilo, você é um mentiroso, você é um corrupto, você não é mais você não é mais o Joaquim, você não é mais o João, você não é mais a Jéssica. Não! Você agora é o mentiroso, a prostituta, você é xingado pelas coisas que o pecado é. Então, em vez de nós ficarmos olhando para frente, a gente sempre vai ficar olhando e ficar preso no nosso pecado, sendo que nós deveríamos lutar contra ele. Lembrem-se que quando Jesus morreu, nós não temos mais a natureza de pecador. Nós fomos perdoados. Nós rejeitamos o pecado, nós não seguimos aquilo. Então, vocês têm que lembrar isso. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, na medida em que se olha para o coração, nossos pecados não têm a menor importância. Não só isso. Ele quer ver a nossa essência. Deus ele não vai ficar olhando para aquele pecado que você cometeu, porque você mentiu, porque você traiu, porque você saiu fazendo um monte de coisas, você encheu a cara, bebeu, você fumou, você fez um monte de atrocidades. Deus ele não está olhando para isso, ele está olhando para a sua essência. Irmãos, imagine, se por exemplo um bandido vai para a prisão, ele fica lá e se ele se arrepender, você vai ver que a essência dele não é aquela. Ele não é um bandido, ele não é o criminoso, ele não é o crime. Ele é uma pessoa. Então você tem que entender que todos nós temos os nossos defeitos. Nós temos que entender a diferença entre os dois verbos, ser e ter. Pecados todos nós temos. Agora a essência ela é uma coisa completamente diferente. Trata daquilo que nós somos. Ter pecado, temos. Ser, nós não somos. Nós não somos pecadores. Nós somos outras coisas. É totalmente diferente. Então, é isso que vocês precisam entender. Todos nós temos defeitos. Todas as vezes que chamamos uma pessoa de prostituta porque ela cometeu um adultério, na verdade, nós não estamos falando que aquela pessoa é. Nós estamos firmando que aquela pessoa é o pecado, não a pessoa. Nós estamos negando a essência dela. Nós estamos removendo a essência dela. Nós não estamos definindo aquela pessoa porque ela realmente é. Você já viu, é muito fácil você levar isso.
Pensa numa pessoa. A pessoa fez muitas coisas boas. A pessoa doou para a creche, a pessoa salvou vidas, mas no momento em que ela fizer uma coisa de errado, todo mundo cai em cima, todo mundo vai chegar dizendo: você é isso, você é aquilo, e ignoram todas as outras coisas boas que a pessoa já fez na vida. Então não importa, irmãos, quantas vezes você fez coisas boas para as pessoas do mundo, eles não vão te ver por aquilo. Uma hora você vai cometer um pecado, uma coisa errada, e eles já vão te julgar e vão ignorar todas as coisas que você fez. Então notem a diferença. Deus não olha para você como pecado, Ele olha para a sua essência. O ser humano, ele olha para o seu pecado, o seu erro, não para a sua essência, não para quem você é. Então, nós não somos o pecado. Nós somos o ser humano. Nós somos outras pessoas. Nós somos filhos de Deus. Não pecadores, não filhos do mundo, não filhos do diabo. Não. Nós não somos isso. Nossas qualidades podem dizer aquilo que nós somos, enquanto que nossos defeitos descrevem simplesmente aquilo que nós fizemos de errado. Então, em outras palavras, o pecado não é exatamente aquilo que nós somos. Ele é sinônimo de nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos. Então, se você vê aquela pessoa com um coração, você olha para o coração daquela pessoa, você nota uma realidade diferente. Vamos pensar no seguinte. Quando Deus olha para a gente, vocês sabem que Deus ele não é uma pessoa cruel. Deus é amor. Então, quando Deus ele olha, Ele não olha para os nossos pecados. Ele olha para as nossas virtudes. Aquilo que Ele, por amor, sonhou e criou. Nós somos uma criação de Deus, irmãos. Ele não vê aquele seu pecado, aquele seu erro, aquele seu defeito e diz: agora já era. Sai da minha frente. Não. Deus ele olha para o seu erro e ele diz assim: filho, você errou. É fato. Mas eu lhe perdoo. Porque eu não estou olhando para aquilo que você cometeu de errado. Eu estou olhando para o seu coração. Eu sei que no fundo mesmo, você é uma pessoa boa. E eu vou usar esse erro que você cometeu repetidas vezes para lhe transformar. É isso que Deus quer. Ele quer lhe transformar. Ele não quer que você fique perdido nesse mundo que você comete coisas erradas. Ele não quer que você seja do mundo. Ele não vai lhe jogar para o mundo. Ele não quer isso. Então é só você pensar. Deus quer que você seja um santo. Que você seja uma pessoa correta. É só você ver para como Michelangelo olhava para aquelas pedras de mármore. Era só você ver. Ele só olhava, viu aquilo ali, a pedra estava perfeita, removeu o excesso. Não esqueçamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, irmãos. É importante ficar lembrando disso, porque a pessoa olha e ela diz: ai, mas eu errei disso, e ela considera toda a existência dela um erro. É só você pensar, uma pessoa depressiva, uma pessoa com pensamentos ruins, ela vai pensar: ai, eu sou feio, eu cometi erros, e ai, aquilo, e a mente dela vai ficar naquela pessoa que ela vai ficar que eu cometi um erro, sei lá quanto tempo atrás. Não, irmãos, não olhe para o que você fez, olhe para quem você realmente é. Você é realmente aquela pessoa que cometeu aquele erro, porque você mentiu anos atrás, você é um mentiroso. Porque eu cometi uma traição lá em 2014, 10 anos atrás, nunca mais cometi isso. Não, você tem uma essência, você tem uma razão por quem você é. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa ruim, você quem sabe, você sabe quem você é. Não importa o que terceiros falam,
Não importa que, ai, fulano disse que eu sou chato, ai, que fulano disse que eu sou feio, ai, que ciclano disse outra coisa ruim sobre mim. E daí, irmão? Me diga, quem realmente sabe que você é? Aquela pessoa não sabe nada de você. Ela não sabe a sua essência. Ela não tem direito de lhe julgar. Ela não sabe quem você é. Pense nisso. Porque eu fiz coisas no passado, eu não sou aquilo. Deus, ele olha, ele não vê a aparência, ele não vê as coisas que a gente fez no passado. Ele enxerga a imagem e semelhança dele. Ele olha e vê você. Ele vê a sua essência. Você pode ter cometido um pecado, você pode ser pecador, mas ele quer que você seja santo, porque ele sabe que você pode ser santo. Ele vê você de uma forma diferente das pessoas do mundo. É preciso simplesmente fazer como Michelangelo. Tirar os excessos. Tira os excessos e deixa transparecer a imagem escondida na pedra. Aquela pedra já estava pronta. Ele só precisou tirar o excesso. Aquelas coisas que estavam erradas. Aquele defeito ali, ele só precisou corrigir pequenas falhas. Então, por meio da sua boa confissão, de você chegar em Deus, você dizer, Deus, eu errei, Deus, eu vi pornografia. Ah, Deus, eu simplesmente cheguei ontem e eu enchi a cara, eu traí a minha esposa, eu fiz um monte de coisa errada, Senhor. Por favor, me perdoe. Você tem que confessar para Deus. Porque Deus, ele não está querendo saber daqueles seus pecados, porque ele pode lhe perdoar. Se você procura a Deus, Deus irá te abraçar. Ele está te esperando com os braços abertos, igual o filho pródigo. O pai dele, ele soube que ele pediu a herança dele enquanto ele ainda estava vivo, o que era um sinal de desrespeito naquela época. Ele foi e gastou o dinheiro todo em coisas horríveis, coisas que não valiam a pena. No final ele acabou tendo que alimentar os porcos, comer comida de porco. E o que ele fez? Ele voltou para o pai dele. E o pai dele fez o quê? Acolheu, porque ele sabia que o filho dele não era aquela porcaria que ele estava vendo. Não era aquele homem com roupas rasgadas, com um cheiro horrível. Não! Ele sabia que era o filho dele. Ele sabe que o filho dele não é aquele homem todo pobre, sujo. Não. Ele sabe que no coração dele, ele é uma pessoa boa. Ele apenas fez uma decisão infeliz. Então nós precisamos entender isso, a nossa amizade com Deus. Que nós somos capazes de tirar os excessos, tirar os nossos pecados e voltarmos a ser quem nós somos de verdade. Imagem e semelhança de Deus. Irmãos, não é difícil. Não é difícil. Vá por mim. Se você realmente se arrepender daquele seu pecado, você olhar e dizer, Deus, o que eu fiz aqui não foi certo, me perdoe. Eu reconheço meus erros. Eu reconheço. Porque Deus, Ele está olhando para você. Ele nunca virou as costas para você. Ele sabe das coisas que você fez, das coisas que você passou. Ele sabe de tudo. Ele estava lá. Ele não virou as costas para você e disse, vou deixar ele fazer aquilo. Acabou? Ah, acabou. Ah, ele fez coisas erradas. Agora, tchau. Virei minhas costas para você. Você, ó, não sei quem é mais você. Não sei. Não. Não. Eu tenho que voltar nesse tópico, irmãos. Eu preciso. Porque muitas pessoas hoje em dia apenas vão se levar pelas coisas que o mundo diz. Pela aquela coisa que fulano disse, ciclano disse. Você não precisa cair na palavra que outras pessoas falaram. Irmãos, o diabo pode chegar hoje no seu ouvido e falar, você é um pecador. Você fez aquilo anos atrás. Você bebeu.
bateu na sua esposa. Ah, você, ano passado, você viu pornografia, cometeu adultério. Cometeu. Mas Deus, Ele sabe disso. E Ele não vai te ignorar por causa disso, Ele não vai fazer descaso disso. Porque Ele sabe que no fundo, você pode ter sido uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. Por mais que você cometeu aquelas coisas, você sabe que você é uma pessoa boa, você ajudou aquela pessoa pobre, você chegou e ajudou aquele irmão que estava na hora da morte quase, e você diz assim, não, relaxe, eu vou lhe ajudar. Você olhou para aquela pessoa que não tinha condições mais, você ajudou, você deu dinheiro. Aquela pessoa estava numa situação horrorosa, aquela pessoa não aguentava mais viver, e você chegou para aquela pessoa e você motivou ela. Irmãos, não adianta você olhar para o passado, para as coisas que você fez, porque ontem eu fiz uma coisa que não agradou a Deus. Irmãos, peça perdão a Deus, porque Deus não está olhando para o seu pecado. Ninguém liga para o seu pecado. Ninguém. O mundo se importa porque ele quer lhe levar para baixo. Ele não quer que você fique feliz, ele não quer te ver vencer. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude, ser determinados. Porque o que adianta aquelas pessoas do mundo falarem mal de você e você ficar triste porque as pessoas do mundo falaram mal de mim? O que adianta você ficar triste? Você é isso? Você é aquilo que o mundo disse? Ou você pode mudar? Você pode virar uma pessoa melhor, você pode falar para Deus, Deus, eu fiz isso errado, eu quero voltar para a tua casa, Deus. Não estou certo, eu quero melhorar. E Deus vai lhe abraçar, Ele quer você de volta. Então, irmãos, parem com essas atitudes de pessoas falando mal de você e você se importando. Prestem atenção. A minha pregação revela isso. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, ajuda os nossos irmãos hoje em dia. Aquelas pessoas que procuram adjetivos, qualidades, coisas que são faladas pelo mundo para serem encaixadas nela. O que adianta a validação do mundo se não a validação de Deus? Senhor, que você possa botar isso na cabeça de nossos irmãos. Que eles possam melhorar, porque Deus, Ele não está olhando para os pecados, Ele está olhando para o coração. Ele não está olhando para os pecados, Ele está olhando para a essência. Senhor, ajude nossos irmãos a não ficar com pensamentos ruins, não acreditar nas palavras que o diabo fala, porque eles cometeram um erro, que eles cometeram um pecado e agora eles são um pecado. Não! Senhor, ajude, para que eles entendam que eles são filhos de Deus, eles são a imagem e semelhança de Deus, e que eles não podem se abalar por conta dessas palavras que foram ditas para eles. Então, Senhor, auxilia, que eles possam permanecer fortes, que eles foquem em Ti, Senhor. E, Senhor, faça a Tua vontade, Senhor, que você possa ajudar nossos irmãos. Abra os olhos deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.